Olá, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui no Congresso Internacional de Reiki. E é uma pausa, né, do dia para o Reiki, para você se conectar com o Reiki, para você aprender, porque eu sempre trago aqui informações, trago técnicas, trago leitura de trechos de livros, enfim, sempre algo para você acrescentar aí na sua prática, para você aprender e entender melhor a história do Reiki e poder usar aí nos seus tratamentos, nos seus cursos, enfim, naquilo que você pratica, né? Se você é terapeuta, se você é mestre, se você só é praticante de Reiki para você. Então, esse aqui é um momento especial onde você aprende bastante, uma maneira totalmente diferente de você aprender, que traz aí bastante conhecimento sobre essa maravilha de técnica que é o Reiki. E hoje, né, nós estamos no penúltimo dia nós estamos nós falta um dia para o nosso congresso. O nosso congresso começa amanhã às 17h30, Congresso Internacional de Reiki, e você não pode ficar de fora, porque virão mestres muito especiais, trazendo informações para a sua prática, trazendo autoconhecimento, tendo aí histórias sobre a história do Reiki também, que é muito importante. Enfim, nós vamos receber vários mestres nacionais e internacionais e profissionais, como por exemplo uma médica psiquiatra que usa o Reiki para os seus atendimentos, né? Que ela usou o Reiki, hoje ela já está aposentada, que usou o Reiki nos seus clientes, nos seus pacientes. Então ela vai falar dessa experiência fantástica. Temos também aqui o Reiki, o xamanismo. Então a Fei, ela é lá da Inglaterra e ela já escreveu vários livros, o livro sobre o Reiki, o xamanismo, falar com as plantas, sempre ligado aí com o Reiki. Temos também o Reiki no SUS. Você que tem interesse aí de trabalhar no SUS, de aprender mais, né, como que você faz para poder entrar no Sistema Único de Saúde como profissional. Estarão aqui 2 profissionais falando sobre o Reiki no SUS, então é muita informação importante. E se você ainda não se inscreveu, corre se inscrever, basta você digitar CIR 2024. CIR, Congresso Internacional de Reiki, CIR 2024. Você digitando aqui nessa live, você já recebe as informações sobre o Congresso Internacional de Reiki e os seus participantes, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Hoje eu preciso terminar alguns minutinhos antes, porque após a minha live, teremos a live da Silvia Oliveira, de Portugal, que vai trazer aí informações sobre a especialidade dela, que é Reiki para criança e Reiki para adolescentes. Então, é uma live que vocês não podem perder de jeito nenhum, ok? Então, vamos lá, vamos colocar mãos na posição Gachô, respirar, fechar os olhos, se conectar com você nesse momento. Imaginando que uma luz dourada desce do céu e entra no topo da sua cabeça, passando por todos os chakras e indo em direção à Terra. Você inspira e essa energia que desceu para a Terra sobe através das plantas dos seus pés e vai subindo e passando por todos os chakras, chegando no topo da sua cabeça.
E você sente o seu campo áurico expandindo. E agora coloquem as mãos em algum local do seu corpo, pode ser na altura do cardíaco, pode ser aqui na altura do laríngeo, pode ser aqui, 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 onde vocês sentirem, né? Pode ser uma mão aqui, outra aqui, que é muito bom também, porque aí a nossa fala é uma fala mais amorosa, uma fala que vem do cardíaco. Então só respira e se conecta, esse momento é seu. É o momento de olhar para dentro. Muito bem, vamos voltando, colocando as mãos na posição gachô, agradecendo esse momento, fazendo uma pequena reverência e podemos abrir os olhos. Muito bom, maravilha! Que delícia se conectar com a energia Reiki aí por alguns minutos. Então vamos lá, vamos aprender, né? Hoje o tema nós vamos ler uma parte do livro Isto é Reiki, um pequeno trecho da inscrição que está na pedra memorial de Mikao Usui. Então quando Mikao Usui morreu, em 1926, um ano depois, os seus colegas, né, os seus alunos, fizeram uma homenagem para ele e erigiram a pedra memorial ao lado do seu túmulo. Então, uma grande homenagem para ele, né? Deixa eu mostrar aqui. Aqui está o túmulo, né? Não, esse não é dele, pera um pouquinho. Desculpa, gente. Deixa eu pegar aqui. Eu separei várias fotos para mostrar para vocês, né? Então aqui está o túmulo dele, essa é a pedra memorial que foi erigida para ele, e eu vou ler hoje o que está escrito nessa pedra, né, que foi feita em homenagem a esse grande mestre que é Mikao Usui. Muitas pessoas sabem, né, que ele tem o túmulo dele, mas às vezes a pessoa nunca teve a oportunidade de saber o que está escrito no túmulo, nessa pedra memorial. Então vamos lá. Então eu trouxe aqui, vou ler um pequeno trecho que é importante para a gente saber e depois eu vou na tradução aí da pedra memorial. Então, Usui foi enterrado no cemitério de Saihoji, em Tóquio. Então ele está em Tóquio, né? Ele deixou para trás 2.000 discípulos e seguidores e 40 sucursais da Usui Reiki Ryoho Gakkai, que é a associação que ele criou, né, para reunir os seus alunos. Então tinham mais de 40, né, sucursais espalhadas no Japão. Um ano depois da morte de Usui, na celebração do primeiro aniversário do seu falecimento, uma pedra memorial foi erigida ao lado do seu túmulo. As inscrições na pedra foram talhadas pelo seu sucessor, Ushida Sensei. Então, no Gakkai, Ushida Sensei, esse senhor, né, esse mestre, ele que substituiu Mikao Usui quando houve o falecimento dele. Foi ele que fez a pedra, que talhou a pedra, tá? Ushida Sensei, que era um calígrafo de grande talento. O cabeçalho das inscrições diz o seguinte:
pedra memorial de Usui Sensei, fundador do método espiritual. Então vamos ver, né, o que está escrito nessa pedra, que é muito importante porque essa pedra conta a história de Mikao Usui. Então aqui está todo o percurso de Mikao Usui e é tão lindo que foi escrito que assim eu quis compartilhar com vocês porque realmente é algo bastante tocante, né? Esse cemitério é um cemitério que fica em Tóquio, num bairro de Tóquio. Eu vou mostrar algumas imagens dele, né? Olha aqui uma imagem. E tem também um templo ali. É muito bonito. Deixa eu mostrar mais algumas fotos, que eu acho assim interessante a gente saber o contexto, né? Então tem ali várias imagens também, né? Bem antigas, a gente percebe que são imagens que estão aí há anos e anos e anos. Isso aqui assim na entrada do cemitério. E também tem um templo nesse cemitério, né? Muito bonito, por sinal. Nós não entramos, esse templo estava fechado nesse dia de visita. Eu acredito que ele só abra, não tenho certeza. Ele só abra quando tem aí cerimônias especiais, tá? Tem também aqui uma coisa que eu quero mostrar que é muito interessante, que quando a gente vai visitar um túmulo no Japão, nós temos que fazer uma limpeza, então nós temos que pegar água, limpar, lavar o túmulo e também colher, né, se tiver sujeiras, folhas, e também acender um incenso. Então aqui olha que eu quero mostrar para vocês uma coisa muito interessante que tem lá no cemitério. Olha aqui, é um depósito, vocês estão vendo que tem aqui todas essas, tipo é um baldinho, mas é um baldinho de madeira com uma concha, que eles pegam a água, enche-se daí de água e vai lá e vai lavar. Então a gente leva flores, incenso e nós lavamos também o túmulo. Então isso faz parte de qualquer visita que a gente for fazer num túmulo no Japão, tá? Então vamos lá. Eu vou ler o que está escrito na pedra memorial. Então, a pedra memorial de Usui Sensei, fundador do Heiho método espiritual. Essa tradução foi feita por Akiko Sato e está no livro Isto é Reiki, do Frank Ajava Peter. Então, vamos lá. A virtude é algo que cada um encontra dentro de si como resultado de um treino constante de evolução espiritual. O sucesso se dá quando cada um aprofunda seu caminho de salvação dos seres humanos, contribuindo assim com um pouco de sua virtude em prol da natureza e dos seus semelhantes. Só aqueles capazes de expandir essa virtude e esse sucesso são chamados de grandes mestres. Nas ciências do espírito, todas as pessoas eminentes foram grandes mestres. Um desses grandes mestres foi o Usui Sensei. O Usui Sensei inventou um método baseado no Reiki do universo, capaz de curar o corpo e a mente. Ele ensinou aos outros o Reiki do universo, a energia espiritual universal. Inúmeras pessoas os procuraram e lhe pediram que ensinasse o grande caminho do Reiki e que as curasse de seus males. Seu prenome é Mikao e seu nome artístico é Gyohan. Ele nasceu numa aldeia, Taniai, hoje cidade Imagata, no distrito de Imagata e na província de Gifu. Olha que interessante, né? Nós fomos visitar Taniai, é uma pequena aldeia, ela tem vários agricultores, eu vi bastante agricultura pequena, agricultura familiar, que deve ser bastante típica do Japão, e é um lugar maravilhoso onde ele nasceu, e lá tem
Olha aqui, tem um tori que a família de Mikao Usui ofereceu para o templo, né? Existe um templo shintoísta em Taniai, e esse tori, que é muito importante, quando você passa, você tem que reverenciar, foi oferecido pela família de Mikao Usui, né? Tem o nome da família dele. Também em Taniai, né, tem aqui eu estou com um sacerdote shintoísta na frente de um templo shintoísta bastante simples, bastante humilde, mas que ele fez uma cerimônia de purificação assim que foi muito impactante para todos nós que estávamos aí nessa visita, foi maravilhoso. E pensem num sacerdote simpático, gente, ele era muito engraçado, ele dava altas risadas, né, não na cerimônia, mas depois que nós almoçamos com ele é muito divertido e adora tirar uma foto, tirou foto com todo mundo lá. E também lá, quando o rei que ele fez 100 anos, né, em 1922, foi erigida uma pedra. Várias pessoas, inclusive William de Rand e outras escolas de Reiki, colaboraram e erigiram essa pedra monumental em Taniai em homenagem a Mikao Usui. Então é legal a gente saber, né, o que acontece. Então vamos lá, isso eu acabei de falar de Taniai. Voltando ao texto, né? O nome de um dos seus antepassados é Tsunetani Shiba, O nome do seu pai era Uzaemon e o sobrenome de solteira da sua mãe era Kawai. Pelo jeito são informações importantes, né? Como se fosse a árvore genealógica da família ser colocada aí nesse memorial. Ele nasceu no dia 15 de agosto do primeiro ano da era Keiyo, em 1865, ano este chamado de Keiyo Ganen, primeiro ano da era correspondente. Aprendeu muitas coisas e tinha talentos extraordinários. Depois de adulto, viajou por vários países do Ocidente e pela China. Aproveitou então para se aprofundar na história e na cultura desses países. Então, quando a gente estuda a história de Mikao Usui, a gente sabe que ele era uma pessoa que era muito interessado, ele queria aprender muito. Então, realmente, isso daqui condiz com aquilo que nós aprendemos sobre a história dele. Embora fosse um homem fora do comum e de grande vocação, teve de lidar com muitos conflitos e dificuldades, mas nunca desistiu dos seus objetivos e continuou firme no seu aprendizado. Não sei se vocês sabem, Mikao Usui ele passou por problemas graves, como por exemplo, falência, ele não se dava bem nos empregos, tinha dificuldade financeira. Foi aí que ele decidiu ir para esse mosteiro, né? Estudar a meditação, praticar essa meditação e depois subiu para o Monte Kurama. E tudo tem um porquê, né? Mas aqui eles elogiam bastante, mas eles não negam, né? Que ele teve conflitos e dificuldades, como todos nós, era uma pessoa normal. Certo dia, ele se dirigiu ao Monte Kurama para um retiro espiritual no qual meditou e jejuou por 20 dias. No último dia, ele sentiu a grande energia Reiki em sua mente, experimentou a iluminação e compreendeu os métodos do Reiki. Primeiro experimentou as técnicas do Reiki em si mesmo e a seguir com os seus membros da sua família. Percebendo que as técnicas eram eficazes contra os mais diversos males, decidiu empregá-las não só no seu próprio benefício e no da sua família, mas também nas outras pessoas. Além disso, passou a praticar as técnicas com alegria e reverência, para que se tornassem acessíveis e conhecidas em toda a sociedade. Inaugurou um centro de treinamento em
Harajuku, né, em Tóquio, e em abril do 11º ano do período Taisho 1922. Dirigiu seminários de iniciação e conduziu sessões terapêuticas com muitos pacientes. Inúmeras pessoas vinham procurá-lo de longe e de perto. Elas faziam fila diante da sua casa para serem atendidas. Olha que incrível, né? O quanto que ele era procurado, o quanto que ele era eficaz, porque senão não teriam essas filas. Em setembro do 12º ano, no período Taisho 1923, o grande sismo de Kanto, lembra ontem eu falei sobre o sismo, a grande tragédia, né, que aconteceu na região de Tóquio, que é o maior terremoto que aconteceu no Japão até hoje, abalou toda a região de Tóquio. Milhares de pessoas morreram, ficaram feridas ou doentes. O coração de Usui Sensei se entristeceu e, cheio de compaixão, ele começou a percorrer toda a cidade para visitar e curar as vítimas do terremoto. Que lindo, que maravilhoso, é muito importante a gente saber disso, que foi realmente muito, muito trágico. Morreram mais de 140 mil pessoas. Visitou e curou muitas vítimas que não tinham condições de ir até ele. Foi nessa época que Mikao Usui começou a desenvolver as técnicas, outras técnicas de Reiki, como por exemplo, envio de Reiki pelos olhos. Por quê? Porque havia muitas pessoas queimadas e não podiam ser tocadas nem próximo. Então ele desenvolveu esse método. Continuando, né? Logo sua clínica ficou pequena demais e assim ele se mudou para Nakano em fevereiro do 14º ano do período Taisho, em 1925, onde construiu um novo dojo, uma nova escola. A localização da nova escola foi definida por meio de clarevidência. Interessante, né? Sua fama logo se espalhou por todo o Japão e ele recebeu convites para visitar muitas cidades. Viajou certa vez para Kuri, em outra ocasião a província de Hiroshima e depois a província de Saga e também Fukuyama. Então aqui está falando que ele viajou bastante dentro do Japão para fazer, né, as suas curas e espalhar o Reiki. Ele adoeceu e faleceu aos 62 anos de idade, no dia 9 de março do 15º ano do período Taisho, 1926, em Fukuyama. O nome da sua mulher era Sadako e seu sobrenome de solteira era Suzuki. Eles tiveram um filho e uma filha. O filho Fuji Usui assumiu a herança familiar depois da morte de Usui Sensei. Usui Sensei era uma pessoa muito cordial, simples e humilde. Tinha um corpo saudável e bem proporcionado. Nunca se vangloriava dos seus feitos e trazia sempre um sorriso nos lábios. Resolvia problemas com determinação, sinceridade, tranquilidade e paciência. Era muito cauteloso e circunspecto em atos e palavras. Tinha também muitos talentos extraordinários. Gostava de ler e possuía conhecimentos abrangentes em matéria de psicologia, medicina, fórmulas mágicas, fisiogonomia, que é a leitura do rosto, clarividência e teologia das religiões orientais e ocidentais. Então ele tinha muito conhecimento. Sem dúvida, seus esforços incansáveis para aprender e reunir novos conhecimentos foram decisivos para que ele recebesse a iluminação do Reiki e entendesse como empregar essa energia. O objetivo principal do Reiki não é só curar doenças, mas também promover o fortalecimento de talentos naturais já existentes. Gente, olha que frase impactante, importante, eu vou repetir.
O objetivo principal do Reiki não é só curar doenças, mas também promover o fortalecimento de talentos naturais. Então, se você tem um talento, por exemplo, escrever, pintar, saber falar com as pessoas, o Reiki ele reforça o que você já tem. Então, pratique bastante a autoaplicação, é muito importante para desenvolver, aflorar ainda mais esses talentos. O equilíbrio da mente, a saúde do corpo e, com isso, a conquista da felicidade. Para ensinar tudo isso às pessoas, é preciso seguir a herança espiritual do imperador Meiji e abraçá-la no mais fundo do coração. Hoje não se zangue, hoje não se preocupe, hoje seja grato, hoje cumpra seu dever e hoje seja bondoso com as pessoas ao seu redor. Então essa aqui é a tradução e a gente sabe que Mikao Usui ele acabou introduzindo os princípios do Reiki, os princípios no Reiki, porque era uma época muito difícil, né? E qualquer terapia que fosse considerada religião, ela poderia ser eliminada. Então, o Mikao Usui, muito inteligentemente, incorporou isso e acabou agradando aí ao imperador. Continuando, então aqueles que seguem esses preceitos extraordinários atingem a paz espiritual dos sábios antigos. E é verdade, é maravilhoso os 5 princípios e foi ótimo ele ter incorporado os 5 princípios. O objetivo último é entender como se chega à felicidade, o Reiki, descobrindo assim um procedimento terapêutico universal contra todas as doenças. Para poder difundir o Reiki, você não deve divagar para longe, e sim ocupar-se com coisas próximas e imediatas. Então, ele diz para você não se preocupar com coisas no futuro, mas sim para você olhar o seu presente, né? Cale-se e sente todas as manhãs e todas as noites na posição Gachô, com as mãos unidas diante do peito. Deixe que a sua alma se equilibre e se tranquilize. Tenha consideração por si mesmo e pelas outras pessoas. Isso é algo que qualquer um consegue fazer. Tudo muda depressa, as ideologias se modificam, mas se o Reiki for difundido no mundo inteiro, iluminará para sempre o coração das pessoas e mostrará o caminho correto da convivência. Não somente curará doenças, como também terá grande utilidade para todos os seres vivos. Mais de 2.000 pessoas aprenderam Reiki com o Usui Sensei. Algumas aprenderam Reiki com seus discípulos mais antigos. Dessa forma, o Reiki foi se espalhando também em cidades distantes. Apesar da morte de Usui Sensei, o Reiki continuará se expandindo para sempre. É uma bênção ter aprendido o Reiki com ele, ter vivenciado sua grandeza e ser capaz de transmiti-la a outros. Muitos discípulos de Usui Sensei se reuniram para erigir esse monumento no cemitério do templo Saihoji, no distrito de Taiotama, Tóquio. Fui encarregado de escrever essas palavras para o seu trabalho extraordinário, para que seu trabalho extraordinário seja perpetuado. Encaro o seu trabalho com a maior reverência e gostaria de dizer a todos os seus discípulos que para mim é uma honra me desincumbir dessa tarefa. Nos anos que ainda virão, espero que muitas pessoas compreendam os serviços inestimáveis que o Usui Sensei prestou ao mundo. Fim da inscrição comemorativa. Gente, que coisa mais linda, né? Essa inscrição que o mestre Ushida fez
para Mikao Sui, após um ano da morte dele. É muito maravilhoso e conta a história dele. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de compartilhar mais fotos, mas já tem uma outra live chegando, que é da Silvia Oliveira. Então, ficamos para uma outra live. Lembrando que amanhã começa o 4º Congresso Internacional de Reiki. E se você não se inscreveu, se inscreve. Basta simplesmente escrever aqui nessa live ou na próxima live, CIR 2024. Escrevendo essa CIR 2024, você vai receber aí no seu Instagram as informações para você participar desse grande congresso que mudou tantas vidas e que veio realmente para trazer tantas informações sobre o Reiki, para você se aprofundar no Reiki, para você ter outros olhares no Reiki e aprender cada vez mais e se autoconhecer. Nós vamos falar nesse congresso sobre óleos essenciais, o Reiki no SUS, vamos falar Reiki xamanismo, vamos falar também sobre oratória, muito importante para nós. Temos aí vários assuntos, prosperidade e muito mais. Olha, preciso sair, muita gratidão. Eu desejo para vocês um ótimo dia, boa continuação pelas lives e esperamos vocês no congresso amanhã.